Pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o David e voltando aí às nossas aulas, vocês me cobraram muito, estou estudando, né? Agora fui para um workshop internacional, Telecelo, estou indo para Salvador claro, eu sou um cara que nunca para de estudar. O conhecimento, ele é libertador, eu falo isso para todo mundo, para os meus colegas, meus filhos, meus conhecidos, né? Todo mundo aí, para meus alunos também. Estou indo para iPower mais uma vez e cara, uma coisa que nessa minha trajetória, desde quando eu comecei, até como aluno, sou um eterno aprendiz, e eu sempre me deparei com essa frase aqui, ó. Primeiro, por onde começar? David, eu começo por onde? E eu vejo alguns colegas e tem sempre essa dificuldade. Começo por onde? Onde que eu vou começar a reparação? Pessoal, uma coisa que eu deixo muito bem claro para todo mundo, não é só eu que falo, são uns grandes professores aí, com o qual eu tenho o prazer de estudar com eles. Não existe técnico avançado sem o básico. E pode acreditar, aqui eu trouxe de uma forma mais dinâmica, eu até peço perdão um pouco da voz, que eu estou um pouco gripado, estou um pouco fanho, mas vai ficar bom. Aqui eu trouxe nesse quadro de uma forma mais simples e separada, né, para tentar de uma forma mais clara, mostrar para vocês como começa uma reparação. Beleza, entrevista com o cliente, reparação, o que acontece? Aqui, igual nessa metodologia de aprendizado, de ensino e tudo, eu aprendi que a entrevista com o cliente é muito importante. Então, aqui na minha assistência, o que acontece? Quando chega o cliente aqui, a Williara vai fazer o atendimento, a gente sempre entrevista o cliente. Por que entrevistar o cliente? Não é que a gente quer cortar caminho nem nada, só que a entrevista, ela agiliza o processo. Como assim? Chegou aqui, ela vai entrevistar o cliente, beleza. O meu aparelho tá surtado, tá reiniciando, o aparelho tá esquentando, o aparelho apagou do nada. Ela sempre vai perguntar, foi recém-comprado? Você comprou novo? É de primeira mão? Tá na garantia? Está na garantia? Às vezes a pessoa chega tão eufórica, tão desorientada às vezes, que ela nem lembra que o aparelho dela tá na garantia. E se nós por acaso aí mexer no aparelho, o cliente automaticamente vai perder essa garantia, seja de cliente final, seja de revendedor ou seja da própria Apple, certo? Então você pergunta, ela sempre pergunta, seu aparelho está na garantia? Beleza, ó, se tiver na garantia Apple, a não ser que o cliente não queira de forma alguma, quer que a gente trabalhe no aparelho, a gente vai fazer da mesma forma. Porém, se for algum lojista, se for um lojista que eu trabalho, alguma coisa, eu vou entrar em contato com ele, ó, pode fazer o trabalho? Pode passar orçamento? Pode avaliar? Beleza. Por quê? A gente não quer, de forma alguma, gerar, com o aparelho na garantia, gerar um prejuízo de uma coisa que ela está resguardada por garantia, tá? Então, recém-comprado. Outra coisa, meu aparelho estava funcionando e parou de funcionar o chip. Tá, mas parou de funcionar o chip, que jeito? Não, tava viajando, tava usando o aparelho e bloqueou, tava nem um SIM. Beleza. Até algumas pessoas, lógico que a gente trabalha isso de uma forma muito profissional, é claro, e a gente pega o aparelho da pessoa, do nosso cliente e tal, a gente vai fazer uma pesquisa de e-mail. Por que uma pesquisa de e-mail? Muitas das vezes a gente sabe que nessa compra, recompra e tal, e tem os bypass, tem os aparelhos que vêm de fora, e hora ou outra acontece de que o e-mail ele vai para blacklist, e não é culpa do cliente. Certo? Então, às vezes é um aparelho que uma pessoa foi para fora, é um aparelho de uma operadora, para de pagar o plano, esse aparelho dele entra para blacklist. Então, o aparelho pode rodar 1 ano, por exemplo. Daqui 1 ano e 1 mês, o aparelho vai bloquear o e-mail. Aí você vai trabalhar aqui na placa, vai trabalhar, vai fazer um swap de RF e não vai resolver, porque o e-mail está bloqueado, tá? Para nós, na linha 14, 15, 16, é muito comum chegar para nós aqui aparelhos que o cliente usa um iPad ou usa um Mac, e por ser tudo tipo C, às vezes ele deixa muito tempo o iPhone carregando ali no carregador original do iMac, por exemplo. E dependendo os watts ali do iMac, pode ser que danifique o iPhone, porque o iPhone aí vai ser 20, 25 watts. Né? Às vezes um carregador é 150, por exemplo. Então, lógico que não vai entrar sempre 150 watts ali no iPhone. Porém, ele vai receber uma carga muito alta e vai ficar forçando ali até uma hora
que pode ser que dê problema. Para nós é comum acontecer isso, tá? Carregadores, ou se ele usa sempre o carregador original, ou se ele comprou um carregador lá do mais barato e tá usando e forçou e tal. Telebateria. Aqui entra uma coisa que nos livra muito de problemas. Por quê? Eu sou muito claro com os meus reparos e a gente também é mais claro em questão de satisfazer o cliente. Por quê? Satisfazer em que sentido? A gente vê o perfil do cliente. O que isso quer dizer? Cliente, eu, David. Opa, bater no microfone não vale, né? Eu, David, sou um cara que uso tudo, o meu aparelho, um tempo inteiro. Então, para mim, tela genérica não serve, bateria também não serve, e eu sou um consumidor hardcore. Então eu faço tudo no meu iPhone, eu edito foto, eu edito vídeo, estou gravando com o meu iPhone, vou editar no meu iPhone, estou capturando aqui o microfone, faço tudo com o meu iPhone. Então eu sou um cara que usa 100% do meu aparelho, tá? Mas o cliente às vezes não, ele só usa ali um WhatsApp e um Facebook. Cliente, qual que é o seu perfil de uso? Eu sou hardcore. Cara, telebateria original, não tem o que fazer. Não, eu sou um cara, eu uso, esse aqui é um secundário. Por exemplo, eu uso esse aparelho aqui só para banco, lá em casa, questão de segurança, então eu tenho o meu aparelho principal e esse aqui é secundário, só para ficar em casa. Beleza, perfeito. Esse aí já pode ser uma tela primeira linha. Olha, eu fico o tempo inteiro fora de casa, eu preciso de uma bateria boa. Eu fico o dia inteiro, saio 6 da manhã, volto 10 horas da noite. Bateria original. Ah, mas tem uma mais barata? Tem. Tem tela mais barata? Tem bateria mais barata? Vai te suprir? Não vai. Então essa economia que você vai ter de uma peça original, calibrada, saldo 100%, para uma peça primeira linha, vai ser teoricamente pequena. E isso pode te dar problema, porque eu não quero que o meu cliente saia daqui insatisfeito por uma coisa que eu não fui claro com o perfil de uso, para a gente saber qual peça usar, tá? Então a Oilera faz todo esse processo aqui para a gente ler o nosso cliente, se é um cliente que quer mais rápido, qual que é o perfil de usuário do cliente ali. Lógico que tem cliente que quer na hora, eu sou um pouco contra, não é que seja errado, mas eu tenho comigo assim, quem faz na hora não faz direito. Lógico, salvo algumas coisas, uma tela na bateria às vezes, hoje em dia tá bem mais fácil a troca de tela e bateria, dá para fazer, eu faço também, mas eu prefiro fazer com o tempo, porque eu consigo abrir o aparelho com a forma mais segura e a gente trabalhar ali com mais tempo é sempre melhor. Ninguém gosta de... Eu já tô acostumado a trabalhar na pressão, né? Se tiver mais tempo, eu acho melhor. Mas eu prefiro a qualidade e em tudo, certo? Passando essa parte aqui. Beleza, fiz a entrevista, tô com um aparelho na bancada. O que eu vou fazer agora? Medições básicas. Primeiro, carcaça molhou. Você olhou o consumo da placa, se tem consumo, se tem fuga, se tem curto, se aquece, se está oxidado, se a carcaça está oxidada, se é uma carcaça genérica, se o vidro foi trocado, se a carcaça é original, se é uma carcaça paralela, se é um aparelho que tem resquícios ali. Às vezes a pessoa vai trocar o vidro traseiro, tá cheio de estilhaço do vidro, porque quem, na maioria das vezes, vai trocar o vidro traseiro, não abre o aparelho. Então fica aquele lixo, aquele sujeira lá na PCB, na placa-mãe, perto do Face ID. O que você encontrou? Beleza, David, não, tá tudo certinho, beleza, não molhou nem nada. Beleza, consumo aqui, isso aqui é uma power supply. Isso aqui é uma fonte de bancada, ó. Uma fontezinha bonitinha. Fonte de bancada. Ou a power supply. Beleza, você presetou ela lá. 4.2 volts, 3 amperes, 4 amperes, beleza. Como é que tá o boot dela? O consumo tá antes ou depois do power? Tem consumo com ela zerada? Opa, David, cara, troquei um aparelho, chegou um aparelho para mim, o cliente relatou para mim que queria trocar a bateria porque o aparelho dela estava descarregando. Eu troquei a bateria, mas passou 10 dias ela reclamou que não resolveu. Por quê? Você conferiu se a placa dela está com consumo? Conectou ali na placa, pegou o aparelho dela, conectou na fonte e viu se estava consumindo antes do power. Antes do power. E, beleza, não estava zerado. E o pós-power? Power ali, tá, beleza? Você olhou lá, você olhou na câmara térmica, se o aparelho está aquecendo, o cliente relatou que está aquecendo.
Você olhou a dock, se é original, se é a câmera, se os flex, se o Face ID, se é tudo original ou não, ou tem peça paralela, ou foi depois que você colocou uma bateria genérica, ou se você colocou uma tela IPS LCD num aparelho que era OLED. Você olhou isso tudo? Pois é. Então, o que acontece? Olhando assim, parece ser muita coisa. Realmente é muita coisa. E aqui é o princípio de tudo. Tá? Então, mas a gente consegue... não é que, vou falar desmistificar, mas a gente consegue separar tudo para um entendimento e a gente consegue fazer algumas etapas para que fique mais rápido, né? E talvez até mais simples. Tá? Então, o aparelho liga, tá, beleza, ele liga, mas ele molhou, ele está em looping, está reiniciando. Quando ele reinicia, ele gera panic full, não gera. Aí você foi lá e o aparelho, não, está em looping, não está gerando panic full. Você testou outra carcaça? Tem carcaça original? O aparelho não liga. Beleza, carcaça original dele está empenada, quebrou o vidro, está estraçalhado. A placa, se olhou ela, em vez de ela estar reta, ela está toda torta. Você mandou para o cliente, você te filmou, fotografou, mandou para o seu cliente. Isso tudo é muito importante para a gente... Primeiro, o cliente, obviamente, ele tem todo o direito de saber como é que está o aparelho dele por dentro. Nós somos a parte técnica. Então ele contratou, ele confiou na gente para a gente fazer essa diagnóstico e esse reparo para ele. Então ele tem que saber de tudo que está aqui. Porque é normal, às vezes um cliente, às vezes ele fica com vergonha. O telefone caiu no vaso. Beleza, normal. Caiu no vaso. Tá, vou colocar na banheira química, eu vou usar álcool isopropílico, eu vou usar outros aparelhos, outros insumos para limpar o aparelho, né? Mas às vezes o cliente não quer falar, mas lógico que a gente, absolutamente a gente não força nada. Se o cliente não quer deixar uma senha, a gente fala para o cliente que é a mesma coisa a gente deixar um carro na oficina. A gente deixa o carro na oficina, mas como é que o mecânico vai lá dar partida no carro? Então tem algumas coisas que dá para fazer. Só que o cliente não quer deixar a senha, quer trocar uma tela. O Face ID está funcionando? Não está. Então, uma coisa que a gente vai deixar, a gente sabe separar tudo, tá? Então, assim, pessoal, de uma forma, eu acredito que simples. Lógico, a gente vai avançar aí nessas aulas, né? E aqui é o princípio de tudo, de uma forma bem dinâmica, bem simples. Aqui para você que é iniciante, para você que é até experiente, assim como eu também, a gente... Olha isso aqui, eu gosto de gravar as aulas porque eu revejo muita coisa. Lógico que vou aprofundar em muita coisa, né? Trazendo aqui alguns reparos, panic full, RFFE e várias outras coisas que dá para trazer aqui para vocês. Mas assim, não... eu sou um cara que faço um swap de CPU, mas e o pulso de boot? Um curto, uma fuga, um consumo? Um boot alterado, 10 mA ali, que a câmera térmica não pegou. Como é que a gente faz? Um aparelho que não liga, placa tá quebrada. E outra coisa, eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Com placa empenada. Aqui, ó. Placa empenada. O que acontece? Às vezes a placa tá reta. É para ser reta. Às vezes você olha, ela tá aquele sanduichão. Por quê? Na placa da Interposer, lá nas placas, nas PCBs, do iPhone X para cima, com exceção do XR, são uma soldada na outra. São wafers. E ela é uma soldada na outra. Então aqui, às vezes, até o iPhone 11, as ligas eram um pouco de baixa fusão, às vezes trincava ali a solda. A gente vinha fazer um reflow ali na Interposer, o aparelho voltava a funcionar. Do iPhone 12 para cima, dependendo da pancada, ela quebra o pad. Então, às vezes, você olha ali, ela tá sem vários e vários pads. Às vezes, o aparelho chega ligando na sua assistência. E você talvez não tenha tanta experiência de trabalhar com Interposer. E você vai lá e tira os parafusos, tudo, tirou os parafusos bonitinho, beleza, tirou, separou tudo certinho, mandou pro seu cliente. Só que o aparelho chegou ligando. Quando você tirou os parafusos, o que aconteceu? Aliviou aquela pressão. A placa soltou ou quebrou os pads e o aparelho não liga mais. E agora? O que você vai fazer? Entendeu? Então toma muito cuidado com esses aparelhos com placa empenada, com blend, né? Aqui, que chega na sua assistência, e claro, a gente atende cliente final, a gente atende lojista. Estou com o projeto de liberar as aulas aí EAD e presencial comigo, a partir de janeiro ou fevereiro no máximo. Assim que eu voltar de Salvador em dezembro, a gente vai alinhar isso com o meu professor, o Janderson da iPower, a gente vai alinhar isso. E assim, eu quero dar o máximo, eu vou dar o máximo de mim para o meu aluno. E não pense em você que vou fazer um curso uma semana lá e eu vou sair fera. Não vai.
sinto muito. Eu já tô indo, já vai fazer 4 anos que eu estudo todos os dias e eu sou um eterno aprendiz, mas eu sou um cara estudioso e esforçado. Mas eu aprendo todo dia, tá? Por isso que eu tô trazendo conteúdo aqui básico que a gente vai avançar bastante aí. Beleza? No mais, pessoal, eu vou subir essa aula também pro YouTube e, claro, deixa seu like aí, deixa aí pra gente continuar trazendo mais conteúdo. Se tiver com alguma dúvida, pode mandar no PV, escreve aqui, ou o WhatsApp, sempre tá aparecendo aqui no canto da tela. Valeu?